sempre buscam novas desculpas e agora estão retomando um assunto antigo para voltar a atacar Cuba. Já o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, afirmou que as famílias das vítimas que morreram no ataque aéreo estão esperando por justiça há 30 anos. A acusação contra Raul Castro ainda precisa ser aprovada por um júri popular, mas é mais um foco de tensão numa relação marcada por conflitos históricos. Apesar de Donald Trump ter afirmado nesta quarta-feira que não haverá uma escalada na crise entre os dois países, ele tem aumentado a pressão sobre a ilha desde o início do ano. Trump já disse, inclusive, que seria uma honra tomar Cuba. E o presidente americano Donald Trump afirmou que vai conversar com o presidente de Taiwan, o que seria uma quebra de protocolo diplomático. Líderes dos dois lados não se falam diretamente desde 1979, quando Washington reconheceu formalmente o governo de Pequim, porque a China considera Taiwan parte do seu território. Os Estados Unidos apoiam essa política chinesa de uma única China, mas fornecem defesa para a ilha de Taiwan, que tem um governo semi-autônomo. E Trump ainda precisa tomar uma decisão, inclusive, sobre um pacote de armas aprovado no Congresso americano. O Ministério do Exterior chinês disse que Washington deve parar de enviar sinais errados à ilha e respeitar o que foi conversado sobre o assunto entre Trump e Xi Jinping na semana passada. E nos Estados Unidos, a Câmara hoje vai votar uma resolução que obriga o presidente Donald Trump a retirar as Forças Armadas americanas da guerra contra o Irã. Essa proposta já tinha passado no Senado na última terça-feira. Foi a 8ª vez que uma resolução desse tipo chegou ao plenário do Congresso desde o início dessa guerra, que foi em fevereiro. E só passou agora porque 4 senadores republicanos do partido de Donald Trump apoiaram a oposição democrata. E aí houve, então, maioria pela aprovação. O texto agora vai para a Câmara. A resolução prevê que o presidente Trump retire os militares americanos do Oriente Médio, a não ser que consiga uma aprovação do Congresso para continuar a guerra. Enquanto isso, os esforços diplomáticos pelo fim do conflito continuam. Hoje, o Paquistão deve enviar para Teherã o general que tem sido um dos principais mediadores entre Estados Unidos e Irã. Ontem, o ministro do Interior do Paquistão chegou até Teherã e Trump afirmou que pode esperar alguns dias para receber o que chamou de respostas certas do Irã. Ele reiterou que o Irã não deve ter armas nucleares. Obrigada, 94. De volta a São Paulo, professores e servidores da Unesp de Bauru entraram em greve ontem. Os estudantes já estão paralisados desde o dia 12 de maio. Anderson Camargo com os detalhes. O campus da Unesp de Bauru é o maior do estado de São Paulo. São mais de 6.000 alunos. As atividades foram paralisadas nesta quarta-feira, depois da realização de uma assembleia. Os alunos pedem maior investimento na permanência estudantil. Já professores e servidores pedem um reajuste salarial maior do que foi oferecido pela universidade. Além da Unesp aqui de Bauru, outras da região também estão com atividades paralisadas, como a Unesp de Marília, Assis, Botucatu e Presidente Prudente. Em nota, a reitoria da universidade diz que esse reajuste pedido pelos docentes e servidores deve ser negociado com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. Anderson Camargo para o Bom Dia Brasil. Obrigada, Anderson. E a Unesp acabou de divulgar o calendário de inscrições e provas do vestibular 2027. O prazo de inscrições vai ser de 4 de setembro a 8 de outubro. Então você vai se programando. Os candidatos devem se inscrever no site unesp.com.br. A primeira fase é aquelas questões, de múltipla escolha. Essa primeira fase vai ser no dia 1º de novembro. A segunda vai ter prova no dia 6 e no dia 7 de dezembro, com questões discursivas, e elaboração da redação. O resultado sai no dia 29 de janeiro do ano que vem. Os cursos da universidade estão disponíveis em 24 cidades do estado. Boa sorte. 96, Cíntia. Vamos lá, Sabina. Vamos atualizar o nosso mapa dos trilhos, ver como é que estão as linhas agora cedo, ó. Bandeirinha verde para todas, então pode seguir o seu caminho normalmente. E aí já vou mudar aqui a tela para a gente acompanhar a situação pelo Waze também, dar uma geral nas rodovias, ó. Você vê aqui a chegada da Castelo com bastante trânsito, tá? Não tem registro de acidente, mas tem excesso de veículos. E impacta, aliás, a Marginal Pinheiros, né? A gente vê aqui a situação da Marginal também mais travada, desde
o Cebolão, aqui difícil, para quem vai no sentido de Interlagos. Mostrando ali o sistema Anhanguera Bandeirantes, ó, a situação se inverteu, né? Mais cedo a gente via um congestionamento bem menor aqui na Anhanguera, ó, a Anhanguera agora com mais filas, e a Bandeirantes aparecia bem mais travada, agora um pouco mais tranquila, mas ainda assim com congestionamento. E aí nas nossas câmeras a gente dá aquela espiadinha também em São Paulo, hoje esse tempinho de chuva. Espia e volta pra cama? Ah, se pudesse, né, Sabina? Com Olha certeza, olha lá. Não dá vontade de sair de casa, né? Meu Deus, pistas molhadas, né? Assim, de Pois é. coxo, mururu, sei lá. E parece que veio e não quer mais ir embora. Até quando ele vai ficar assim? Ó, pelo menos até o fim de semana. Fim de semana ainda de chuva, tempo fechado, temperatura baixa. No começo da semana que vem, pelo menos, tempo firme, mas nada da temperatura subir, viu? Fica mais amena aí a temperatura. Bora pra Marginal Tietê, ó. Falávamos agora, né? Essa chuva engrossa hoje, não? Essa chuva à tarde pode engrossar um pouquinho, mas é mais aquela condição de garoa, uma chuva que vem ao longo do dia. Não tem previsão de temporal aqui para a capital paulista. Hoje pode ter uma chuva mais forte da Baixada Santista até o litoral norte. No restante do estado, mais aquela chuva fraca mesmo. Então tá bom, obrigada. 9 e 8. Amiga, o que você toma pra dor de cabeça? Esse Novalgina pra dor de cabeça. O novo Novalgina Flash é 2 vezes mais rápido e 2 vezes mais analgésico. Uma combinação poderosa versus as outras dipironas. Nossa, já passou. Sente o poder da rapidez de Novalgina Flash. Cartão Black Ultravioleta. 1,25% de cashback em todas as compras. Nubank Ultravioleta, como deveria ser. A enfermagem sustenta a vida com a ciência e colaboração. Mãos que sabem o que fazem no cuidado, técnica e precisão. Quando o cuidado se constrói, vamos juntos, é nossa participação. É junto, é agora, é pra frente. Enfermagem construindo o futuro da gente. Cuidando da gente. Seu banco realmente te valoriza? Você já parou para pensar nisso? Agora começa uma nova forma de se relacionar com seu banco. Concentre sua vida financeira no Santander Select. Quanto mais você se relaciona, mais pontos você ganha. Até onde a relação com seu banco te leva? Compare, comprove e mude. Começa agora. Santander Select. 1 em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte, desenvolver conhecimento. Tem que jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. Aí fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Pode estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Agrado Garcia. Aceita casar comigo? Gente, é Agrado Garcia. Eu realmente não esperava isso. Mas você aceita? Hoje, coração acelerado.
Estamos de volta com notícia que acaba de sair. O Tribunal de Apelações de Paris condenou a Air France e a Airbus pelo acidente no voo Rio-Paris de 2009. Uma tragédia. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. Vamos direto voltar a falar com a Cecília, que tem aqui os detalhes dessa decisão de agora cedo. Cecília. Ana, se trata de um novo capítulo de uma longa batalha judicial. Com esta nova decisão do Tribunal de Paris, tanto a companhia aérea Air France quanto a fabricante do avião, a Airbus, foram condenadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e estão obrigadas a pagar, cada uma delas, uma indenização de R$1.300.000 aos parentes das vítimas. Ainda cabe recurso. Essa batalha judicial já se arrasta por 17 anos. No dia 1º de junho de 2009, o voo 447 da Air France, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, caiu no Oceano Atlântico no meio da noite, poucas horas após a decolagem, resultando na morte de todos os 216 passageiros e 12 tripulantes. Em abril de 2023, outro tribunal francês tinha absolvido as duas empresas e agora, hoje, foram condenadas. Elas ainda não anunciaram se vão recorrer. Seguimos acompanhando, Ana. Certamente uma reviravolta enorme aí nesse caso, que já vem desde 2009, Cecília. Vamos acompanhando para atualizar essas informações. Obrigada, viu? E olha, já estão valendo as novas regras para a atuação das plataformas digitais aqui no Brasil. Vamos entender como é que fica a partir de agora. As empresas precisam analisar e remover imediatamente conteúdo criminoso, incluindo aqui racismo, violência contra a mulher, violência contra crianças e ataques à democracia. As plataformas também têm que bloquear anúncios de golpes e guardar os dados dessas publicações para responsabilizar os infratores. As plataformas terão também que criar canais de denúncias de conteúdos íntimos divulgados sem consentimento, inclusive aqueles gerados por inteligência artificial. A regra proíbe ainda ferramentas de IA que criem os chamados nudes e obriga as empresas a monitorar algoritmos para conter ataques contra mulheres. Bom, as empresas têm agora 60 dias para implementarem e se adaptarem a essas mudanças. E a empresária Roberta Lustiger prestou depoimento ontem para a Polícia Federal, em São Paulo, no inquérito que investiga descontos ilegais nas aposentadorias do INSS. A empresária recebeu R$1,5 milhão do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e que é apontado como um dos principais operadores desse esquema. Segundo a defesa, Roberta foi contratada para atuar na regulação do mercado de canabidiol. A empresária confirmou que foi ela quem apresentou o Careca do INSS ao filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. A Polícia Federal investiga se Roberta contou com a ajuda dele para facilitar o acesso do Careca do INSS ao Ministério da Saúde. Bom, os dois negam. A Polícia Federal investiga ainda uma viagem de Fábio Luiz e do Careca do INSS para Portugal. A defesa do filho do presidente afirmou que ele foi a convite do empresário que pagou passagem e hospedagem para conhecer uma fábrica de canabidiol, mas que o negócio não foi para frente. A defesa afirmou ainda que Fábio Luiz nunca recebeu dinheiro do lobista e que não tem nenhuma relação com o esquema de fraudes do INSS. 9h15 pelo horário de Brasília, uma adolescente paraguaia de 15 anos que tinha fugido de casa com a filha recém-nascida foi encontrada pela Polícia Militar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo os policiais, ela estava trabalhando como cozinheira para outros 17 trabalhadores estrangeiros numa oficina de costura, teria combinado um salário de R$1.000 para prestar os serviços. E essa menina que estava ali cozinhando também tem uma filha de 1 mês. A dona da casa, uma mulher brasileira, foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal. A adolescente informou que brigou com a família no Paraguai e decidiu vir para o Brasil. A polícia agora está investigando as circunstâncias da chegada dessa adolescente aqui no país e as condições que ela e o bebê viviam na casa onde foram encontrados. Ela e a filha foram levadas para o consulado do Paraguai. Vamos com notícias do interior agora com a Cíntia Toledo? Vamos lá, Sabina, porque a gente está no período que a pesca amadora é liberada, né? E aí a criação de iscas vivas vira uma alternativa de renda para muitos produtores. Os comerciantes também vendem mais. A criação é de minhoca da espécie gigante africana, que pode chegar a até 40 centímetros de comprimento. A produção daqui atende 8 lojas em cidades vizinhas.
Por semana, chega a vender 700 litros. As minhocas se desenvolvem em canteiros de humus e se alimentam de um resíduo da filtragem do caldo da cana-de-açúcar. Outra isca muito procurada nessa época do ano é o lambari. A 53 quilômetros de Mirassol, na área rural de José Bonifácio, a Gisele e o Renato se dedicam na criação desde 2021. Nos 2 primeiros meses desse ano, venderam 1 milhão de iscas vivas. Os lambaris são vendidos por unidade para lojas de iscas de São Paulo e Minas Gerais. Em média, saem daqui 100 mil por semana. Os peixes são produzidos em laboratório e depois trazidos para esses tanques, onde a água é reaproveitada. O resultado de todo esse trabalho no campo dá para ver nesta loja de iscas em Rio Preto. O estoque precisa ser abastecido toda semana. Lambari e minhoca são as iscas vivas mais procuradas. A mais sofisticada hoje da loja é o caranguejo. Hoje é o caranguejo. Muita gente ainda tem um pouco de receio de pegar por conta das perninhas, né? Mas é extremamente fácil de utilizar e é uma isca que dá bastante resultado. Aquelas perninhas. Exatamente, a gente só olhando aqui. 9h17. Vamos falar um pouquinho do tempo, Sabina? Porque, ó, a gente tá sentindo que tá frio e tá mesmo mais gelado do que o normal para essa época do ano. Hoje, por exemplo, ó, a temperatura máxima já veio durante a madrugada, 16,5 graus. Olha como costuma ser nessa época do ano. A média fica na casa dos 23,4. Então, estamos com 7 graus a menos do que isso. Falando das mínimas, ó, aí sim tá bem no que é normal para essa época do ano, na casa dos 14 graus. E mudando de tela aqui, olha, hoje risco de chuva forte, valendo desde a Baixada Santista até o litoral norte de São Paulo. Aqui na capital paulista é mais aquela garoa, tá? São 5 milímetros só previstos. O mar fica mais agitado, né, com a passagem daquelas frentes frias que a gente vem falando aqui. Então, ondas de até 3 metros de altura, tem alerta de ressaca entre Ilhabela e Ubatuba. Alguém vai ver sol no interior? Ó, a gente mostra aqui para vocês. Pegando da metade para o oeste e para o norte de São Paulo, ali sim, tempo firme garantido e o sol que dá as caras, viu? Enfim, um amarelinho ali no mar. Pois é, alguém vai ver o sol. Intervalo, 9h18, daqui a pouquinho os gols da noite. Opa, quase esqueci. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É vida, é bonita e é bonita. Agende o test drive e viva seu novo Renault Kadett, com 100% da FIP do seu usado. De 21 a 23 de maio, viva seu novo Renault Kadett. Chegou a promoção que você vai torcer para ganhar. Promoção Seleção de Prêmios Itaú. Você pode ganhar uma experiência em Ibiza comigo, R$1 milhão em barra de ouro e prêmios toda semana. Cliente Itaú e Itaú Empresas, é só participar da promoção no app e usar o Itaú. Quanto mais você usa o Itaú, mais chances tem de ganhar. Participe! Itaú, torcendo feito você. Só tá por dentro do assunto quem tá no nosso feed. Vai geral nesse scroll, então cola. Vem que a hit, vem que a hit. Cola no Globo, cola no Globo, cola no Globo. Eu já fui muito injusto, Adriano. Eu preciso do meu salário adiantado. A minha família me trai. Eu não tenho condições de confiar em ninguém. É um caso de extrema necessidade. Resposta é não. Vá e não volte. Naquela época, eu não fazia ideia de toda a tragédia que ela passou. Ela não tem nem mais casa. Como é que é? É isso mesmo. A Adriana e a família estão no abrigo. Aquele abrigo de desabrigados da enchente. Você está dizendo que ela perdeu tudo? Hoje. Ninguém maltrata a minha neta, fica sabendo disso. Ninguém. Velho racista, você é um infeliz. Genial. Cuida. Churrasco campeão já começa ganhando no primeiro tempo. Com os cortes de frango, linguiça toscana seara e pasta de alho.
pode isso, não. A regra é clara. Churrasco é Seara. Churrasco, que é churrasco. Começa com Seara. Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. O SESI São Paulo te encontra no Futura. Hoje, No meu sofá, eu não recebi a Ana Paula Renault, a vencedora do BBB 26. Vim falar dos planos pro futuro. E você também vai saber como reagir ao ataque de um cachorro. Estou te esperando 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Até lá. De volta com Débora Neres aqui, o futebol. Vamos começar com os Libertadores? O Flamengo está classificado já, né, para as oitavas, Débora. Bom dia. Pois é, Ana, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Venceu o Independiente, Estudiantes da Argentina, e aí se classificou com uma rodada de antecedência. Ainda está aguardando aqueles pontos que deve ganhar por conta daquela interrupção do jogo contra o Independiente Medellín. Você lembra aquela jogo de poucos minutos e não teve que parar tudo. E aí, conquistando esses pontos, o Flamengo, inclusive, garante não só a classificação, mas a liderança do grupo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogo, disputado no Maracanã. Aos 19 do segundo tempo, a gente vê aí a jogada do Bruno Henrique. O goleiro Muslera não pega e o Pedro é quem aproveita para marcar o gol do jogo. Olha aí no detalhe, o recurso do Pedro, ó, ele limpa a jogada com a direita, chuta de canhota 1-0. Aos 31 minutos, o Pedro quase fez um golaço de bicicleta. Fácil de empaquetar, mas o jogo ficou em 1-0 para o Flamengo. Essa vitória aí, no final do jogo, teve festa, né? Aquele cumprimento dos jogadores com a torcida. O Flamengo lidera o Grupo A e, como a gente falou, está garantido nas oitavas de final da Libertadores. Já o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F depois da derrota em casa para o Cerro Porteño do Paraguai. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Verratti, ex-Vasco, fez o gol do jogo. 1-0 para o Cerro. Inclusive uma façanha, Ana, do time paraguaio, já que o Palmeiras não perdia como mandante na Libertadores desde maio de 2021. Muito tempo, 27 jogos nesse período. O Palmeiras é o segundo do grupo e só depende de si para avançar para as oitavas de final. Já pela Copa Sul-Americana, 5 times brasileiros foram a campo. Botafogo e Grêmio venceram e estão garantidos pelo menos na repescagem das oitavas de final. Vamos ver primeiro o jogo do Botafogo. Medina driblou o goleiro para fazer o primeiro gol do Botafogo contra o Independente Petroleiro, da Bolívia. Um jogo fora de casa. Depois do cruzamento, a bola sobrou para o colombiano Barreira ampliar para o Botafogo, 2-0. E no fim do jogo, o Joaquim Correa chutou, a bola desviou na zaga do Petroleiro e entrou. O juiz deu gol contra o goleiro Gutierrez. Final 3-0 para o Botafogo, que é o líder do grupo E. Em Porto Alegre, o Grêmio saiu na frente do Palestino do Chile com o dinamarquês Bright White, aproveitando o rebote do goleiro Sebastião Pérez. O segundo gol foi do argentino Pavón, de fora da área, esse chutaço. O jogador voltou a marcar um gol depois de mais de um ano. 2-0 para o Grêmio, que precisa vencer na última rodada para garantir o primeiro lugar do grupo F e vaga direta nas oitavas. Santos, Bragantino e Vasco tropeçaram e se complicaram bastante na Sul-Americana. Olha aí o Neymar no camarote. Estava de torcedor. Estava de torcedor. Não jogou essa partida, está tratando um problema na panturrilha. Mas ele acompanhou o jogo do Santos contra o São Lourenço, da Argentina, o jogo na Vila Belmiro. O craque está tratando essa lesão, como eu falei, né? Logo no início do jogo, o Gabigol cruzou, o Gabriel algum tempo abriu o placar para o time. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Gabigol ampliou de falta. Aí 2-0 para o Santos. Só que aí no segundo tempo tudo mudou. O Derrites diminuiu para o São Lourenço. E depois o Ausmendi é quem vai deixar tudo igual, final 2-2. O Santos é o último do grupo D, mas ainda tem chance de avançar de fase. Agora a River Plate e Bragantino no Monumental de Núñez, na Argentina. O Alex Vinícius abriu o placar para o Bragantino ainda no primeiro tempo. Só que aí nos acréscimos do jogo, o Lautaro Pereira empatou. O River Plate garantiu vaga nas oitavas de final.
O Bragantino é o segundo do Grupo H e briga por uma vaga na repescagem. O Vasco usou time reserva e começou ganhando do Olímpia em Assunção, no Paraguai. O Cuesta fez 1-0. O Matheus Gamarra empatou de cabeça, tudo igual 1-1. Aí o lateral João Vitor do Vasco foi expulso. Levantou o pé demais, acertou o jogador adversário. E aí veio a virada. E aí veio o empate, a virada. O gol primeiro do Sandoval. E mais uma bola na área, o Sebastião Ferreira fechou o placar pro Olímpia. 3-1. Ele nem comemorou. Ele já jogou no Vasco, Já jogou no Vasco em 2023, ficou aí quietinho. Olha, quase triste. Não chegaria tanto, né, Ana? O Vasco é o segundo do Grupo G, não depende mais de si para avançar direto para as oitavas. Hoje tem Corinthians pela Libertadores e Atlético Mineiro na Sul-Americana. E a partir de semana que vem, Ana, eu vou acompanhar a seleção brasileira nos preparativos para a Copa do Mundo. A Liga Laranjeira é quem assume o bloco do esporte aqui no Bom Dia Brasil até o final da Copa. Vou sentir saudades. Vamos também. Boa viagem, boa cobertura. Obrigada. Volte com o Hexa. Opa, farei o meu melhor. Obrigada, Débora. Tchau, Ana. Tchau, gente. Hora das nossas últimas notícias, a gente atualiza aqui com Sabrina Simonato a prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Ela foi presa agora de manhã em casa, na Grande São Paulo. E Sabina acabou de chegar aí na Delegacia Geral de Polícia. Sim, o comboio acaba de chegar. Vamos direto ao Globocop. Larissa Calderari com as informações. Volume 40. Acaba de chegar aqui a sede da Polícia Civil no centro de São Paulo, Sabina. Deolane Bezerra saiu agora há pouco de dentro dos veículos que veio escoltado desde Barueri, região metropolitana de São Paulo, onde a mansão dela fica, e chega aqui nesse momento. Ela está vestida de azul, a imprensa está aqui no entorno, ela está escoltada por policiais civis e a gente continua acompanhando, porque desde o começo da manhã essa operação, essa terceira fase da operação está acontecendo por aqui e nesse momento ela chega aqui à sede da Polícia Civil. Eles demoraram cerca de 25 minutos nesse comboio de Barueri até aqui o centro de São Paulo. Saíram mais ou menos por volta das 8h50 da manhã lá do local. Everton, também operador financeiro, player, já chegou aqui mais cedo, já está sendo ouvido pela polícia. Vários carros de luxo foram apreendidos também e nesse momento há uma grande movimentação aqui da imprensa e também da polícia, porque Deolane Bezerra chegou nesse momento. Vamos continuar acompanhando, logo mais teremos uma coletiva de imprensa e vamos trazer outros desdobramentos dessa operação que acontece aqui em São Paulo. Eu volto com você, Sabina. Prisão, portanto, ali contra a lavagem de dinheiro do PCC. Ana, é com você. É isso, essa é a acusação contra ela, né, Sabina? Obrigada aí pelas suas últimas informações e a gente, claro, vai atualizando ao longo da nossa programação, nos nossos telejornais. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta para você uma ótima quinta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Piracanjuba. De segunda a sábado, 13h. Cola aqui no GE que tem as notícias do seu time e aqueles lances que você tá ligado que só tem aqui no Globo Esporte. Hoje no encontro, temperaturas baixas em boa parte do país e geada no sul. Até os animais mudam a rotina com o frio. Como reagir ao ataque de um cachorro? Correr ou ficar? As dicas para você não se machucar. E um mês depois de vencer o BBB, Ana Paula Renault conta como tá a vida. Encontro na Copa, as curiosidades e as expulsões mais famosas do Mundial. É agora, é ao vivo e é direto de São Paulo. Dessa plateia que é a mais animada e mais amada do Brasil.
acorda de manhã, bom demais. Acordar assim, a gente ganha o dia, falta eles estão presentes. É isso mesmo. Vai sentando aqui, Ana. Tem pão de queijo pra nossa mineirinha. Que delícia. Pão de queijo, cafezinho pra afugentar, né, gente? O frio. Hoje foi difícil levantar a cama, sair debaixo daquele cobertor bom, gostoso. 14 graus aqui em São Paulo. E chovendo. E não tinha previsão de chuva? Não, pois é. Mas aí você cai da cama, minha amiga. Eu tô falando com o sol aqui. Cai da cama, acredita e vai. E diz que hoje a temperatura vai ficar ainda mais baixa durante a noite. Porque a gente vai ter aquilo que os meteorologistas chamam de mínima invertida. Meu Deus! Vai fazer 13 graus por volta de 10 da noite. Então vai ter que todo mundo vai ter que ficar aqui com a gente, porque o calor vai vir daqui. É o calor humano. Vai vir daqui. É sobre isso. Até porque aqui em São Paulo, a quinta-feira promete ser o dia mais frio da semana. E no sul do país, hein, gente? Sul do país também não tem dado trégua o friozão, não. A gente já tá se acostumando a ver imagens como essas aí, ó. Tudo branquinho, casa geada, ó. Deixa eu ir pra lá, então, pra Gramado, na Serra Gaúcha, conversar com a minha conterrânea, Ana Júlia Grigol. Bom dia pra você. Como é que tá o clima por aí? Conta pra gente, tá bem agasalhada, tá com cachecol que eu tô vendo. Tem que ser parte do comunicando com a gente também. Que nos acompanham, não tem outra opção, tá? Não tem outra opção, a gente tem que sair muito agasalhado, principalmente as extremidades, né? E eu já coloco uma mantinha, tava de touca, mas aí quando sai o solzinho a gente consegue se livrar um pouquinho, vai tirando as camadas. E essa é a tendência agora aqui no Rio Grande do Sul, porque o frio chega cada vez mais intenso, agora já se encaminhando para esse finalzinho de outono. Hoje pela manhã, aqui no estado, a mínima na cidade de Vacaria, nos campos de cima da serra, foi de menos 3 graus. Aqui na região de Gramado, Canela, a mínima foi de 5 graus, agora a gente já está em torno de 8, então tá um pouquinho mais. Treze itens, smartphones, item 1 de 13, YouTube, item 6 de 13, Wi-Fi1LLL, @Wi-Fi1LLL, botão 1 de 12, início, guia 3 de 15, inscrições, guia 6, biblioteca, guia, todos, nickname play, nickname guia, C, descobrir que, interim, nickname play pública, enter, descobri que sou, nickname play, guia 2, só posso abrir balde ouro no 99 noites na floresta, o Blocks 1,4, disseram muitas coisas. O Lar em 11, patrocinado o Lar em 11, Ninguém passa. Você prometeu me o Lar em proteger. 5, Mas quando eu mais patrocinado por Lar em 5, subiu, sinceramente. o Lar, botão Revina em 15. Mas eu já te superei. Com o novo Secret Gel, que diferente do spray, garante proteção que se ativa instantaneamente e me acompanha o dia todo. Supere seu desodorante em spray. Oi, 99 noites, eu só posso usar, eu só posso abrir os baús amarelões, gente. Sabe aqueles baús bem amarelos, bem mesmo? Pausar botão. Reproduzir botão. Marcar este vídeo como gostei com mais 93 pessoas. Botão ativar / desativar não pressionado. 1 de 5. 94 marcações gostei. Botão ativar / desativar pressionado. Canal, botão. Configurações botão. Configurações botão. Áudio. Faixa de áudio. Português. Faixa de áudio português BR. Original. Dublagem automática espanhol. Caixa de dublagem automática inglês. Caixa de seleção desmarcada. Configurações. So my goal is just to open them. So let's go, because I want to open just before day 3. That is, I need to max out my campfire. Volume Because 50. just only appear at the very end. Guys, you have this. So, it's complicated, guys. It's complicated, but everything will be alright. Relax. So let's start with the following. Let's get a lot of wood. I've already gathered quite a bit here. My focus will be on getting a lot of coal. Since I'm not gonna open chests
going to end up like wasting time. Let's say you're looking for chests, looking for this, looking for that, because my goal here will be very simple. Of course, I'll kill some rabbit spray to get at least one good sack. Which, please, guys, I need to have at least one good sack. Reproduzir, botão.